Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Líderes de E-Commerce do Com. Para quem já nos acompanha, né, já me apresentando, meu nome é Fernando Manzano, eu sou fundador do Com e aqui como host hoje desse episódio especial, que é um episódio que vai para o nosso livro, né, a segunda edição do livro Líderes de E-Commerce. Para quem já tem o livro, para quem não conhece, o livro ele conta um pouco a história de profissionais e empreendedores de e-commerce, um pouco mais a jornada, falando sobre eles, como tudo começou, né? O que eles percorreram, quais foram alguns desafios no meio desse caminho, até chegar nos dias atuais. É um papo bem descontraído, você conhecer essas pessoas e que isso possa te ajudar de alguma forma, te inspirar, conhecer um pouco, né, dessa jornada, às vezes te ajuda a superar algumas situações que você está vivendo na vida profissional ou na vida pessoal, e se conectar melhor com essas pessoas, porque o que faz o e-commerce, como eu sempre falo, e-commerce não é só o CNPJ. A gente tem várias pessoas envolvidas, é o CPF que faz os negócios, não só e-commerce, mas de qualquer lugar. Mas aqui, como a gente está num podcast especializado em e-commerce, né? Então, quem está nos acompanhando, né? Temos aí uma comunidade muito grande, muito ativa. Quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando o Com. E nós vamos também convidar vocês a assistir outros episódios. A gente tem aqui, você entrar no nosso perfil, seja do YouTube, seja no Spotify, Deezer, enfim, Amazon Music. Você vai encontrar os nossos podcasts buscando ou por líderes de e-commerce ou por Com, vai aparecer lá. Ou entra nas nossas redes sociais, Com Oficial. Com é com dois M's, pessoal, no final, que é de Comitê de E-Commerce, né? Assim, Com. Ou no nosso site comecom.com.br. Então você também tem o link lá, seja para assistir, né, esses episódios, seja nas redes sociais, ou até o link do livro. Ah, pô, eu quero adquirir o livro. Tem versão física, tem versão Kindle, tem a primeira edição, e em breve vamos sair a segunda edição. E vai ter entrevista dos nossos convidados aqui de hoje, que também é os anfitriões desse estúdio maravilhoso que vocês estão conhecendo aqui também, que é o do pessoal da trilha do e-commerce. Né? Eles vão contar um pouquinho mais o que é a trilha do e-commerce, né? Chegaremos lá, né? A gente vai começar lá do início, né? Começar do início, né? Boa. Vamos começar do início aqui. Então, então eu vou aqui chamar os convidados para a conversa, né? Então quero chamar primeiro as damas. Com A gente certeza. estava falando aqui, quem que manda em casa? Quem que manda na sua casa? Quem que manda na sua casa? De quem que é a última palavra? Vou deixar ele falar só por questão que essa resposta tem que ser dele, mas a primeira pessoa que eu vou falar vai ser depois ela. Quem que manda em casa? Ah, com certeza sou eu, né? Quem que tem a última palavra? É o sim, senhora, Oh, não sim, tem jeito, senhora, né? sim, senhora, exatamente. Na minha também é, e aqui eu vejo. Sim, senhora, sim, pode deixar. Eu sinto muita vontade, porque eu também tenho a minha senhora, e ela É também isso. é minha sócia e trabalha comigo. 24 horas. 24 horas. É sócia o tempo todo. É sócia no Vida. casamento, sócia nos filhos, sócia no trabalho. Inclusive, a gente tem que até fazer um curso disso, né? Temos. Nós vamos ministrar um curso. Verdade. Isabela Marinho, popular Isa. Obrigado, Isa. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês, com a turma do Conhecom, e sempre estar à disposição aqui. Obrigado. E ao seu lado, né? Seu digníssimo Digníssimo. sócio, esposo também, Companheiro, né? companheiro, Isso. né? Samuel Santos. Obrigado, Samuca. Prazer estar aqui, né? Com a minha sócia de vida também, né? Até no podcast junto. É isso aí. Então, grande prazer para nós, Fernando, estar participando. Pois Esperamos colaborar, né? Com a nossa história, da onde que começou toda essa jornada da trilha, que acho que faz aí já uns 5, 6 anos já, né? Que estamos nessa caminhada. Então, acho Isso que vai aí. ser... A gente vai reviver alguns acontecidos que são importantes, que são os marcos aqui. Inclusive o momento que a Isa entrou pra trilha também para me acompanhar Legal. nessa jornada. Boa. Muito bom, pessoal. Então, nós estamos brincando aqui, a gente tem uma certa liberdade aqui, então já também. E eles são um pessoal bem acessível aqui, pra vocês conhecerem, as pessoas, gente boa, brincalhões também. Então, a Obrigada. gente fala gente da gente, gente É da isso gente. mesmo. Então, Exato. isso é legal. Pessoal, vamos lá. Eu vou começar, a gente começa, assim, como tudo começou, então vocês podem iniciar de onde quiser, né? Desde a fase da vida que vocês quiserem falar. Obviamente, o que vocês quiserem falar, aqui é totalmente aberto. Então, quem que gostaria de começar contando um pouco da história? E vocês podem também complementando, né? Aqui nós estamos hoje Claro. em dupla, Sim, sim. fique à vontade. Acho que dá para ir complementando, né? Até porque
Bem, falando do Samuel, né? Primeiramente, o Samuel, ele é um baiano, filho de baianos, né? Mas vim bem cedo pra cá, né? Isso com 3 meses já aí de nascido e criado no Grajaú, né? Então a gente vem de uma base familiar mais humilde, né? Mas muito bem educados, muito bem criados e algo que meus pais desde o início nos ensinou, né? Que eu tenho uma irmã também, foi primeiro humildade, né? Disciplina, fazer as coisas com capricho, que é muito importante, resiliência, né? E repassar o conhecimento que você tem para outros. Isso são alguns, assim, um dos pilares, né? Que a gente teve de criação mesmo lá na minha casa, na minha família. Então isso foi muito importante, né? E aí o Samuel, a história do Samuel, né? A gente tem a história do Samuel, começou profissionalmente em 2003, né? 2003, isso na Santa Efigênia, né? Olha lá. Famosa Santa Efigênia, né? E o Samuel iniciou ali como caixa de loja, né? Então ali os Pra quem 15... não conhece Santa Efigênia, acho que muita gente conhece, mas Sim, assim, é um grande centro popular de compras aqui de São Paulo, é. né? Muita na área tecnológica também, né? Sim. Eletrônicos e tal. Santa Efigênia, né? Então, a Santa Efigênia ela é isso aí mesmo, né? Área tecnológica, eletrônicos, quem queria montar computador ia na Santa Uhum. Efigênia, Era referência, era né? referência, né? E aí o que acontece é que o Samuel ele foi lá ver uma vaguinha de emprego, queria trabalhar, né? Comprar aquele tênis, aquele óculos, né? Como todo adolescente quer ter Quantos anos? dinheiro, né? Com 15 para 16 anos, né? E aí, engraçado que eu fui para fazer o quê? Para fazer um teste para ser office boy na época, né? Hoje em dia não tem muito mais, né? Mas é ser o rapazinho que leva a pasta debaixo do braço e vai pro banco. E, infelizmente, tinha outra pessoa que ganhou essa vaga. E aí, eu fiz uma redação. E a redação, eu lembro que falava sobre o quê? Essa redação tá guardada até hoje pelo meu ex-patrão. Falava sobre economia na época, falava sobre educação, qual era o futuro do país, o que que os jovens podiam fazer para melhorar o país. Então, minha redação, eu era muito bom em redação. Minha redação foi todos esses pontos que, assim, era mais ou menos na época que estava passando de governo de direita para esquerda, então a educação estava muito em alta, tinha questões econômicas envolvidas e etc. E aí, isso chamou muita atenção dos meus ex-patrões. Eu falei assim, poxa, eu vou trocar ideia com esse menino aí, vou conversar com esse menino pra ver qual que é a dele, né? Pra ver como é que ele é realmente. E eu fui lá depois, não era pra eu ir mais, porque já tinha, né, passado a vaga. E aí ela falou, você tem disponibilidade pra vir amanhã aqui? Eu vou sim. Fui lá no centro da cidade, eu morava lá no Grajaú, demorava 2 horas e meia pra chegar de ônibus. Tinha que pegar umas 2 linhas, mas eu fui lá. Cheguei lá, a patroa me chamou, fiz a entrevista com ela. Ela falou assim, tá, então vamos lá. Tem uma vaga aqui de caixa. Quer? Poxa, 15 anos, na Santa Efigênia. Não é normal um caixa de 15 anos, homem, né, no caso, né? Geralmente é mulher, né? Naquela região que se coloca em caixa, né? Mercado é feminino, né? O público. E aí eu falei, não, topo, quero trabalhar, vamos trabalhar. Fui pra trabalhar, né? E comecei. Fiquei ali 8 meses de caixa. Depois fui pra vendedor, fiquei mais 3 anos. Depois de vendedor, virei gerente. Gerenciei 4 lojas, melhorei o faturamento, e aí entra a questão do Samuel, analista de dados, porque eu comecei a estudar análise de dados, e dentro das análises de dados, eu falei, poxa, se análise de dados, o que que ela pode ajudar para vender mais? Isso, frente loja. E aí eu comecei a fazer umas planilhas malucas, comecei a ver taxa de conversão, que na época eu não sabia nem que era a taxa de conversão, mas eu falei, poxa, quantos clientes precisam entrar na loja para ter X faturamento? Aquele Isso na vendedor... loja física, você tá Loja falando. Não tá falando física. nada de online, né? Não, Porque isso é uma física. mentalidade que a gente vê muito no e-commerce, né? Não, isso loja física. Era É, tudo no físico. Taxa de conversão de cada vendedor. Quantos clientes um vendedor que precisava atender para ele poder fazer uma venda? E aí eu lembro que nessa loja, eu fui colocado nessa loja como gerente. Essa loja, na época, faturava R$ 400 mil. Depois de 6 meses, essa loja estava faturando R$ 700 mil. Por Olha. quê? Porque eu entendi o gargalo que existia, a fricção que existia do cliente entrar na loja, a vitrine como ela deveria ser arrumada, qual o horário de maior pico, menos pico. Então, tudo isso era dado. Então, eu já era um analista de dados naquela época sem saber.
Então, esse foi a base do que viria mais à frente, que aí a gente entra no cenário de inteligência artificial em 2017. Porque eu estudo inteligência artificial desde 2017. Isso é verdade. A sua irmã tinha até caderno seu, guardando lá o que que ele fazia, o que que ia, o que que não. Falando da análise de dados, ele começou nos primeiros cursos Sim. lá E também. nem se que falava tinha como comigo. fala hoje de inteligência artificial, porque Não. a IA sempre teve, aquela agora está Sim. acessível a qualquer pessoa, Isso. sem nível de necessidade de conhecimento técnico, né? Perfeito. E você sabe como é que funciona? Antigamente, lá por volta de 2015, começou a surgir uma profissão chamada cientista de dados. É verdade. O cientista de dados foi o primeiro estudante de inteligência artificial. Por quê? Porque as bibliotecas que a gente chama de machine learning, né, que são de aprendizado de máquina, tudo que a gente faz hoje no GPT é aprendizado de máquina, que está aprendendo com você ali, né? Essas bibliotecas eram utilizadas principalmente para coletas de dados, que a gente chamava de Big Data, né? São grandes volumes de dados. Qual era o problema na época? Não existia memória, né? A gente tinha esse problema de capacidade, né? De computador, para poder pegar esse volume de dados e dar uma saída, ó. Qual a probabilidade de um time ganhar? Ah, a probabilidade do time ganhar é o X. Então, se você tem uma coleta de dados, você tem ali um aprendizado de máquina, você tem uma saída, que é uma probabilidade daquilo acontecer. Então, a probabilidade daquilo acontecer, eu já aplicava isso primeiro na loja física, depois foi muito bom, um resultado muito bom. Eu apliquei isso na parte logística. Depois da loja física, eu fui para o atacado, onde eu descobri que a gente tinha um gargalo de faturamento, ali em torno mais ou menos por mês de uns 300, 400 mil reais. Deixava de vender por gargalos na operação, que foi corrigido posteriormente. Então, com tudo isso, a gente chega onde a gente quer chegar. E-commerce. Por quê? Porque nós tínhamos uma operação de e-commerce que vendia 15 mil no mês. Na mesma empresa. Na mesma nessa empresa. loja física. Tá? Mesma empresa. Então a gente tinha grupo de loja física, né? Que é o revenda ali, o varejo, o atacado e o e-commerce. Quando eu olhei o e-commerce, foi tipo meio que namoro ali à primeira vista, né? Porque foi assim, poxa, a gente tem estrutura, a gente tem logística, a gente tem dados, a gente tem tudo. Peraí, por que o e-commerce só fatura 15 mil reais por mês? Eu falei, poxa, peraí. Resultado, né? A gente vai só encurtar um pouquinho o caminho. Pra gente chegar na Isa. Quando chegaram, quando vocês forem se encontrar, você pausa dela, fala a parte dela pra gente juntar essa história. Exatamente. Aí junta a Isa agora, pra gente chegar. Em 4 meses, eu gerenciando o e-commerce, juntando todo o meu histórico, aqui, expertise e tudo mais, a gente passou isso antes da pandemia. Passou a vender 400 mil reais mês. O resultado, usando metodologia ágil com tecnologia. E aí aparece a Isabela na minha vida. Vamos fazer essa conexão. Então a gente Tá pausa aqui um ótimo. pouco a história. É Agora isso. a Isa começa a resgatar Agora ela lá a do Isa início. entra Até a gente chegar nessa parte, a gente continua daqui. É Mas isso. depois de uma dessas, tem Aparece a Isabela no cenário do Samuel. Vamos lá. Mas antes da E Isabela a Isa, de onde aparecer, você veio, Isa? Como come conta a tua bastante história pra nós agora? Vamos lá. Eu sou piauiense, minha família é do Nordeste do Piauí também, só que também vim para São Paulo muito cedo, então, gente, até vergonha, mas eu não conheço o Piauí, nunca mais voltei. Vim com 2 anos de idade, moro aqui desde então. E a minha mãe e o meu pai, minha mãe tem uma característica muito assim, que ela falava assim, vão buscar educação o tempo inteiro. Então, desde nova, ela comprava livro, revista. E olha que minha mãe não tinha nem concluído o ensino fundamental, mas ela lia muito, ela tirava muito. Então, toda coisa, ela sempre colocou isso em mim e no meu irmão, né? E aí, neste mundo, ela sempre falava assim, sempre fala, né? Ou não, a gente já tem. Então, vai atrás de ter uma boa oportunidade. Então, ela sempre era o cuidado. Isa, vai estudar, vai fazer não sei o quê. Então, toda possibilidade que eu ia achando dentro ali, mãe, achei tal curso, achei um curso de graça ali. Ela ia atrás comigo para ir ver. E fiz vários, fiz inglês, fiz espanhol, tudo isso, vindo de uma família humilde. Quando não, sentava com o pessoal da biblioteca lá da escola e ficava fazendo lá, pegando livro e estudando. E a minha base veio disso, de uma família que
não era não, em condições assim, não tão boas assim, mas que sempre inculcou na gente de estar bem preparados para o que viesse. Ela queria que a gente estivesse preparado para uma oportunidade melhor. Vocês têm algo muito em comum, né? Bases familiares muito bem Sim, estruturadas, valores, né? valores. Então, acho que esses princípios, quando os pais conseguem transmitir isso para os filhos, isso é muito importante, né? Isso. Porque isso você carrega para sempre. Isso é molda seu caráter, molda sua personalidade. É, E a educação. É. Acho que isso é algo muito importante, porque a educação realmente transforma. Se você quer realmente mudar a sua vida e também proporcionar algo melhor, não só para Uhum. sua família, mas para outros, né? Tem que buscar educação, né? E isso, que bom que ambos os pais, mas É isso mesmo. incentivaram muito, né? Mesmo sendo pessoas humildes, mas Uhum. enxergavam que precisava dessa transformação através da educação. Isso é muito verdade. Aí começou o meu primeiro emprego, assim, quando eu estudava, fazia os cursos, era trabalhei em buffet infantil, mas foi o melhor aprendizado, assim, da fase. Trabalhava no final de semana, eu brinco, pagava 13, 14 reais por festa, mas foi um aprendizado, assim, que sensacional, para saber lidar com o público, né? Lidar, como atender e tudo mais. E aí eu entrei, fui uma das primeiras da família a fazer faculdade. Não tinha isso, minha mãe falou, você vai trabalhar, terminar os cursos enquanto eu trabalhava, a entrar numa faculdade, a fazer uma faculdade, depois incentivei outros da família. E enquanto eu estava fazendo outros cursos lá indo, acabei entrando sem querer na área, trabalhando com seguros, trabalhando mais na área financeira. Toda coisa me levava para a área financeira. Fui fazer faculdade de administração, acabava tirando as melhores notas na parte de matemática. E não era o que eu queria. Exatas, né? Não queria, Exatas. de jeito nenhum. Sempre muita facilidade em exatas, né? Não tanto assim, tinha que Esforçada, estudar estudava bastante. muito. Estudava muito. Aí acabou indo com os empregos todos, acabei ficando na área financeira e fui para a parte da construção civil, mas na parte sempre de contas a pagar e receber, então minha base forte foi financeira. E aí entrei fazendo pós-graduação em estatística, passei na Ambima lá para a parte de banco que eu queria, porque queria entrar em banco. Meu mundo era este, porque foi onde foi me levando. Mas eu sempre tive um lado criativo, algumas outras coisas. E uma das empresas que eu passei foi a Espaço Digital, Aí que no começou financeiro. essa conexão. Foi aí. Perfeito. Foi aí que começou. Trabalhava na parte administrativa da empresa, fazendo essa parte. Conheci o Samuel enquanto estava. Quando eu saí de lá, que eu recebi uma proposta para uma outra construtora, e aí fui mandando para trabalhar na construção civil nessa parte, ele estava fundando o e-commerce. Aí a gente casou, terminou. E quando a gente casou. Ah, pera aí, não vai tão rápido nessa Ah, parte, não. Pera tá aí, bom. vamos entender melhor. É, vou entender. Pera aí. É rápido demais. Já passou rápido, calma aí. Passou direto. Então, vocês chegaram a se separar mais pela empresa, né? Eu falo assim. Então, Isso. você saiu lá da Espaço, foi para um outro mercado. Nessa transição, vocês fizeram a Casamos. união, né? Que Isso. legal. Isso que ano, mais ou menos? 2000 que a gente casou, 2019. 19, Não que complica legal. as coisas. Ah, 2019. se eu esqueço, Aí já já era. tomo porrada já. Complicado. Isso, Foi a 2019. gente Que ficou um legal. tempo antes, Foi. né? Uns 2 anos antes, acho que foi. Porque a Isabela, ela, assim, foram duas situações. A primeira na questão do início da trilha. Então, a trilha, ela nasce onde o mercado chama. É. E aí, a Isa, ela vem como grande apoiadora disso. Então, ela foi lá, não, Samuel, estão te chamando. Então, o mercado tá te chamando. Estão precisando de alguém para ajudar Isso. Olha o que aqui. você sabe fazer. Porque Meu, você tinha mexe... falta. Tem falta Mas no você mercado. estava nesse outro Tava, negócio, né? tinha falta no mercado, mas E acompanhava você muito continuava lá bem. Eu continuava no grupo lá da Santa de Santa Efigênia lá. Efigênia. Exatamente. Certo. Gerei E a isso Isa pra falando, mim. ó, o pessoal tá precisando disso O aqui. mercado tá precisando. E realmente foi isso O que que o aconteceu. mercado pedia? O que era isso que eles estavam pedindo, Então, Isa? precisava. Você que então identificou uma oportunidade aí, foi isso? Foi. E geralmente eu sempre fui antenada, porque mesmo estando lá na parte civil, a outra parte me chamava. E eu sempre fui antenada no que ele estava fazendo, estudando. Estudava também junto, acompanhava bastante cenário. E aí, quando ele falou, via as vagas, era analista de e-commerce, alguém que estruturasse um e-commerce, um marketplace. E estava
realmente em falta no mercado lá em 2019, 2020 já, que entrou um pouquinho da pandemia Mais um pouquinho mais depois, pra frente, né? pouquinho Também aqui, né? 2020, saindo da 2021. Quando veio a pandemia, então, aí foi aquela busca incessante por Foi. profissionais e não tinha, né? Não Tinha pouco, tinha. né? E fora a base que ele tinha de ciências de dados, de Sim. tudo mais. Então, ele era um profissional completo. Eu falei, vá buscar isso no mercado também, para você ver como que está Foi. por fora. E aí ele foi sendo chamado, ele colocou acho que umas duas, três, foi chamado por umas Sim. 3 empresas E para assim, fazer. existe, né? A Isa acompanhou, existe aquele medo de empreender, né? Sim. O brasileiro, Sim. infelizmente, não foi educado pra isso. Nós não fomos preparar, né? A gente não foi Eu falo, preparado. o americano, eles têm aquela imagem É, típica, né, da criança vendendo limonada em frente de casa, né? perfeito. Fazendo perfeito. aqueles venda de produtos ali usados de Na casa, barraquinha, né? na frente de barraquinha, casa. desapegando ali das coisas que não usa mais. E já exatamente. ensinar ele a empreender desde pequeno, Que né? é o correto. É isso mesmo. Né, E que é o não tem isso na correto. escola, a gente não tem nenhuma disciplina. Nunca, Hoje em dia, né? algumas escolas estão introduzindo isso, né? Mas é raras, né? Mas Culturalmente. falta ainda pra gente, é muito E o brasileiro, a gente tem essa cultura de estudar para fazer uma faculdade, sei lá o quê, mas Isso. para trabalhar para alguém depois, né? E Cumprir uma não o carga horária, contrário. né? É Cumprir uma isso carga mesmo. horária. É isso que realmente, infelizmente, ensina. Então, existia aquele medo de empreender, existia aquele medo de dar aquele passo à frente. Só que ao mesmo tempo que a gente tem aquele medo, a gente também conhece o nosso potencial. Sim. E aí a gente falava, né? Eu falava, ó, passar fome a gente não passa. A gente brincava muito Né? disso. Não vamos com o que a passar gente fome. tem, não. Qualquer coisa vende o carro. O que a gente tinha uma casa financiada, a gente tá financiada, a gente consegue dar conta, não tem problema nenhum. Vamos. Então tá bom. Então ela tava no trabalho CLT e falou, então vou dar esse passo. A gente, né, vamos dar esse passo. A gente deu esse passo. E aí foi muito bom, porque eu acho que tudo tem seu momento. É. Acho que isso é uma lei universal, que tudo tem seu momento. Óbvio que você faz o seu momento. Porque oportunidades existem, mas tem que ver se você está preparado. É isso mesmo. Então você que prepara o terreno para que as oportunidades, para que a sorte apareça, né? A sorte. E às vezes a gente acha que não está preparado, Isso. às vezes tá, mas você fala, não, ainda não estou. Exatamente. Aí eu muito Acho que eu não medo, tenho. né? Será que é a hora ainda de eu empreender? E a insegurança, né? Porque eu escutava isso no meu lar também, né? Largar o certo pelo duvidoso. É isso mesmo. Exatamente. Fernando. Então eu acho que foi isso. E aí a gente validou, porque o meu case maior foi trazer um e-commerce que vendia 15, que depois faturou 3 milhões mês. Tem isso também. Ah, isso é 3 verdade. milhões mês. Que Já tava 400 mil faturando isso. No e-commerce. no e-commerce. No 400 mil foi ali. O que eu falava assim, olha, falava para meus chefes, né? Meus patrões na época, ó. Se esse e-commerce ele bater 400, ele vai embora. E era isso. Ele vai embora. Então foi isso que aconteceu. Eu larguei lá faturando 2 milhões e 600 mil. Tá? Porque não tinha profundidade de estoque. Porque se tivesse profundidade de estoque, tinha ido mais longe. Batia mais. Uma outra situação. Mas então, quando surgiu uma oportunidade de PJ numa empresa aqui na Guarulhos, vou falar o nome, que é a Decortini, é uma empresa fabricante de cortinas, eu validei aquilo que funcionava. Eu validei, a gente conseguiu validar. Porque ali foi o seguinte, ali foi a cartada final que eu precisava para dizer, não, o método que eu utilizo funciona. E foi dito e feito. Eu fui lá, conversei, né, tudo certinho, e eles queriam uma pessoa física. Eu falei, não posso ficar fixo aqui, porque é o seguinte, eu já saí de um fixo lá, eu quero seguir meu rumo, né, abrir minha empresa. Ah, a gente não quer, e aí, muito bate-papo depois, vamos lá, vamos fazer um teste. Vem cá, e a gente tá precisando de tal pessoa para melhorar, porque as nossas vendas estão caindo. Resumo da coisa, depois ali de 45 dias, tem documentado isso inclusive no LinkedIn, 45 dias a gente teve um crescimento, na época, eu não lembro quanto foi agora, mas eu digo assim, a gente estava faturando, na época o e-commerce estava faturando 400 mil, passou a faturar 600 e poucos mil, depois de 45 dias. É isso aí. Então assim, foi um resultado que inimaginável para eles, foi algo muito bom para nós, porque aí validou, né, o que realmente funcionava, funcionou em um e-commerce e passou a funcionar no outro. Então, dito isso, foi o ponto, assim, onde a gente falou assim, o gatilho, a gente falou assim, poxa, agora a gente pode replicar essa mesma metodologia em outros e-commerce, em outras empresas também. Foi daí que finalmente nasce a trilha do e-commerce, né?
que foi onde a gente conseguiu realmente executar aquilo em outras empresas. Passado o tempo, né, Isa? Aí a Isabela... A Isabela, Fernando, Isabela, A Isa continuava no outro emprego lá. continuava. Continuava, Você mas validou a hipótese, né, com esse cliente. Exato. Aí, vamos criar a trilha do e-commerce agora, validamos, né? Perfeito. E aí a Isa, ela trabalhava, tipo, para essa outra empresa, não vou falar o nome da empresa, tipo, Não até precisa. 2 horas da manhã. E eu falava pra ela, é inadmissível Nossa. isso. é que tinha a semana de fechamento, que Não, ninguém mas- via as Poxa, primeiras meses. Poxa, não é cansativo, puxado. né? Eu falei, poxa, se você tá trabalhando tanto e ganhando tão pouco para outros, por que que você não trabalha para você mesmo? Por que que você não vem pra trilha, onde eu tava precisando de pessoas, né? Pra gente... Ah, mas eu não sei nada de e-commerce, né? Aí, Então, mais ou menos, Mais ou menos, né? Porque nesse chão aí, que faz 2, 3 anos que eu tô na trilha mesmo, do Uhum. tempo da trilha. Eventos eu que ia, as oportunidades eu que ia buscando. Mesmo estando em outro mundo, eu encaixava o mundo do e-commerce. Então, estava antenada, via. E aí, peguei alguns relatórios de cliente para fazer do Samuel, fazendo umas outras análises que ele já não conseguia, trazendo alguns insights, isso. Aí foi isso que ele falou: ah, você tá depois de um tempo se matando para os outros, vem agora pra gente que a gente consegue os dois juntos. E essa análise já trazia um pouco dessa expertise, experiência financeira, ajudava Já. também a preparar isso para o cliente, analisar esses resultados, né? Já. Então, assim, essa jornada que você teve ajudou também a preencher uma lacuna dentro da trilha também, né? Muito, tanto é que no desenvolvimento na parte de precificações, que quase não tinha no mercado, as análises dos dados, conciliações, entender o que estava acontecendo lá dos marketplaces. Aí eu fui, então eu ia me aprofundando à medida que dava, fazendo alguns relatórios para os clientes que ele já tinha. E aí ele falou: venha para cá. eu contratei. E enquanto isso, Do casa, comida e roupa lavada. Tá tudo certo. é quase isso. Aquela coisa bem de parceiro Tá casal, tudo né? certo, tá Casa, tudo comida e roupa certo. lavada. Tudo certo. Só que o mais engraçado era que assim, E muito evento- amor também, amor. Tem que ter Casal, amor, gente. né? Tem que Isso ter aí, ó. amor, paciência. Tem mesmo. Você é o melhor patrão, o melhor sócio, na verdade. Você é o melhor sócio do mundo, pode ter certeza. É isso. E aí foi isso. Ia a eventos já antes, procurava tudo que tinha de tendência. Samuel não gostava muito. Falei: Samuel, precisa ir nos eventos, precisa estar lá, conhecer o que tá no mundo, o que tá ocorrendo. E aí uma das foi fiz o Samuel lá ser Digitalks? reconhecido do Digitalks, que eu achava muito Foi em importante. ele ter 2023, né? o reconhecimento, então eu ia atrás do reconhecimento para a empresa e para ele. Ele era a figura da empresa, então para mim o reconhecimento tinha que ser do Samuel. Ah, Então, Digitalks foi um exemplo. E aí, falando um pouco de andamento da empresa, ano passado a gente desenvolveu um software, né? Um sistema com inteligência artificial. E aí eu já tinha. Então, o que eu fazia? Sempre busquei as possibilidades para exportação, para saber como que estava o mundo, ir atrás de parceiros, o que estava oferecendo o mercado, tanto para gente quanto para cliente também. O que estava antenando de atualização, de novidade, como que estava o mercado daqui, como que está o mercado de fora, o asiático também, o que estão trazendo de tendência. Então, quando ia lançando as novidades, eu falava: tá vendo? Eu falei isso lá atrás. Tem um feeling. Mulher tem feeling, né? Não tem jeito. Tinha, e isso é desde Tá antes. antenada, né? O que tá Antenada, acontecendo. E exatamente. acabava conectando as coisas. Então, trazia às vezes uma coisa que o pessoal falava: não, não é. É sim, dá, encaixa, tem aqui o feeling com isso. Então, eu ia trazendo mais esse olhar pra cá e eu falava: vá pros eventos, vá pras coisas. E você é uma pessoa de mais de relacionamento, você gosta, né? Fazer esse networking, Perfeito. né? Acaba Bastante. abrindo outras oportunidades, essa parte comercial também. Foi muito bom. é E isso aí, mesmo. e aí algumas coisas. E o que a gente brinca é que sempre assim, o que eu vejo? O não a gente já tem. Sempre a gente já veio com não já escancarado. Então é se preparar e se preparar assim para o que aparecer. Como que você vai fazer igual? Foi um exemplo bom assim, a gente passou numa etapa para ir levar a ferramenta, uma era para Dubai e a outra era para Singapura no evento. Precisava falar inglês e no pitch precisava ter inglês. Eu falei: e agora? Não sei. O espanhol vou bem, mas o inglês não. Mais difícil. Falei: e agora? Peguei 2 semanas uma com a professora. Eu falei: me ajuda, eu preciso aqui ter um texto, eu preciso fazer um pitch. Gravou o pitch em inglês. Foi fazer o pitch em inglês. Só que na última hora, ainda bem que
mandou um anjo assim, falou assim, um amigo nosso falou assim, me corrigindo ele. Você não quer que eu faça? Eu falei, bem, no edital não tem nada que proíbe. Eu falei, pode fazer. Já que você insiste, pode Já que perguntar. você insiste, faça, por favor. E aí, salvou, tanto é que os convites vieram, mas não é impedimento. O que que dá pra gente fazer, Não avançar? existe E isso. não tem impedimento. Impedimento. Se não tem com 3, faz com 2. Se não tem com 2, faz com 1. Os Começa. obstáculos, às vezes, estão ali na sua mente. A gente tem essa filosofia de o que que dá pra fazer e o que que dá pra fazer bem feito. O que que a gente consegue entregar bem feito para o mercado que ainda falta, né? É essa a nossa metodologia. Isso é um mindset também do empreendedor, né? Se for ver, né? As pessoas que têm perfil de empreendedor têm que ter esse mindset, né? Com certeza. De não parar numa situação, buscar a solução, né? Fazer algo bem feito. Acho que vocês contaram várias coisas aí, novamente, pegando lá dos valores que vocês tiveram na base familiar, né? Sim. Que eu acho que isso ajudou a buscar a um dia a confiança também, né? Acho que vocês A têm essa resiliência, resiliência, o correr o risco, né? É um risco calculado também, né? Uhum. Sim. Risco vai ter. A gente tem risco em tudo na vida. Também a gente não tá garantido no CLT ali, tô aqui. isso Não, cara, mesmo. você pode chegar amanhã na empresa e o cara tá com uma carta de demissão em cima da mesa para você já. Perfeito. É isso Não tem mesmo. garantia mesmo. nenhuma. É isso Só mesmo. que Não no tem. empreender, os desafios são diferentes ali. Você que está correndo atrás do destino, vamos falar assim, mérito ou culpa o empreendedor vai ter. E se ele tiver cercado de pessoas que possam ajudar a sonhar junto aquilo ali, né? Com Que certeza. estejam alinhados, melhor ainda, né? Então, eu acho que vocês conseguiram criar algo com um propósito, com acho que um DNA próprio, porque não é muito comum ver em consultorias e tudo mais assim de e-commerce que tenham vamos falar, essa expertise, por exemplo, do Samuel, essa parte de vir dessa base de dados, né? Que isso é muito importante, porque o digital é dados, né? O Perfeito. digital é dados. É dados, é tudo, é análise de dados. Se eu digo, né? Eu falei pra ele, Isa, perfil de e-commerce, o cara tem que ter analista dentro. Porque é o analista que vai mostrar ali, através de análise de dados, o que tá certo, o que tá errado. Porque no e-commerce a gente tem uma vantagem. Tudo pode ser mapeado. E aquilo Isso que não mesmo. é mapeado, a gente busca um jeito de ser mapeado. Entendeu? Isso é o ponto focal de um e-commerce. Então a gente tem um cara aqui que é o cara, vamos falar, que tem a mente ali do e-commerce de dados, que vamos falar que criou essa metodologia. A Isa tem, acho que, uma visão também de negócio, de oportunidade Perfeito. empreendedora, né? Perfeito. De olhar no mercado, enxergar oportunidades ali, que foi de onde nasceu, né? Ela viu a É oportunidade, isso mesmo. enxergou que vocês poderiam ter algo ali muito bom e ajudar mais pessoas que estavam precisando de ajuda, mais empresas ali também. Sim. Porque assim, contratar profissionais no mercado, acho que todo segmento tem dificuldade, Tem depende, não carência. só e-commerce. Com Mas quando certeza. você vai para o e-commerce, piora mais Piora ainda. Piora mais ainda, Piora né? mais ainda. Então, assim, a carência é muito maior, a dinâmica é enorme, todo dia desafios gigantescos, aí veio uma IA ainda para deixar mais Exatamente. desafiador Mais ainda. Perfeito. E aí, em vez dele, por exemplo, falar, pô, vou montar um time de e-commerce, eu vou contratar um profissional, às vezes ele pode se apoiar numa consultoria, às vezes ele não precisa ter um profissional às vezes, dedicado, às vezes nem precisa. Nem Ele precisa precisa. saber se a estratégia, o que fazer, as decisões. E ele pode ter outras pessoas na operação que vai estar Isso indo mesmo. através de uma estratégia de alguma empresa, de profissionais com mais experiência. Perfeito. É isso mesmo. E assim, a trilha do e-commerce, que você falou, ô, Fernando, ela nasce com esse DNA de ser diferente no mercado. A gente tem uma metodologia própria, a gente buscou fazer muito diferente do que outras assessorias fazem no mercado, nada contra o trabalho de ninguém, né? Cada um realmente faz aquilo que lhe convém, da forma como dá para fazer, isso é importante. Só que a gente tem aquele jeitinho de um olhar mais de negócio. Isso é verdade. É como a gente poder olhar a conta, né, de um cliente como se fosse nossa, porque ele, como empresário, nós também somos. Então, acho que tá por aí a coisa, porque ele precisa ganhar dinheiro também para poder reinvestir, para poder continuar. Então, isso é muito importante para nós. E assim, a trilha do e-commerce agora no ano de 2025, né? Ela começou a criar vamos dizer, uma metamorfose, vamos falar dessa forma, né? Igual aquele, né? A gatinha tá no casulo, quer sair, né?
Então a trilha começou a criar ali assim, essa metamorfose porque a gente percebeu que novamente o mercado tá chamando para a trilha poder atender. Uhum. E aí com isso, né, a gente iniciou o ano de 2026 agora com um planejamento da trilha do e-commerce ser e investir na área educacional, educar o mercado, né? Mostrar para sellers, vendedores de e-commerce, que eles podem ser empresários. Porque tem muito vendedor que é vendedor, né? É vendedor mesmo, né? É isso Ele mesmo. entra ali vendendo marketplace e tal, loja virtual, mas Esquece de ser ele empresário. tem que ser empresário. Então a gente notou isso do mercado e é isso que esse ano de 2026 até estão buscando. Então a gente tem aí uma surpresa logo logo, né? A questão da trilha, ela ser mais um braço, tem mais um braço. Nascemos o braço de tecnologia, que é o TerraFlow, né? Que ela comentou, que possui inteligência artificial também. Spoilerzinho, e daqui a pouco vai ter um breaking news aí no mercado. Daqui a pouco vai ter um breaking news. Daqui a pouco vai É. aparecer a foto da Isa na revista lá, né? Tá lá na Então, Exame, na Forbes, lá. Espero que o sim. objetivo real e sincero é que a trilha do e-commerce ela se torne um hub, ela já tá se transformando num ecossistema. Isso é importante para ajudar o empresário. Novas ferramentas vão surgir no próximo mês aí, né? Aí eu não vou falar quais são. Novidades. Agora, a trilha, ela atende só marketplace? O foco é marketplace? Qual que é? Você fala um pouco do escopo que ela tem hoje, que ela Legal. entrega para o mercado. Hoje ela atende, assessora, né, indústrias fabricantes na parte de marketplace, em vários segmentos, igual a Amazon, que ninguém pegava, a gente era que resolvia as buchas do que tinha A dentro Amazon da Amazon é a Amazon. Mas fora todo o know-how lá dentro dos marketplaces também tem a vertente de site, que a gente faz a parte de análise dos dados, estruturação e outras coisas também para site também. Então, Aí eu não- tenho uma loja própria, minha loja virtual Sim. é própria, não vendo só nos marketplaces, tem minha loja própria, vocês também atendem A ali. gente, Isso a gente, mesmo. a gente cria. Qual o objetivo desse tipo de serviço para quem tem loja virtual, né? Se não tem, passa a ter, óbvio. Mas a implementação, né? Essa parte de estrutura, nós criamos para vocês, né? Para o cliente, onde a gente vai estruturar um CRM. Precisa entender as estratégias de growth. A gente educa isso também, como que funciona, até porque não adianta você só ter uma loja virtual. Na né? verdade, a gente cria um ecossistema para o cliente, porque é igual, eu vou contar alguns casos aqui. Sim. O cliente, ele vende no marketplace, ele já é uma indústria, um fabricante que já tem o segmento dele lá, ok. Aí ele vende nas marketplaces e não sabe fazer. Então, às vezes, a gente traz os dados que estão dentro do marketplace também, coloca um site com esses dados também, tem outras oportunidades igual. Um representante em um lugar lá da Bahia que ele nem imaginava, mas que o produto dele chegou através do marketplace. Então, ele consegue fazer essa expansão dentro do território dele para gerar mais negócio para ele. Vai gerar Tudo isso, volume por isso naquela que- região onde ele tem maior impacto dentro do marketplace. Aí não é só um site igual, cria um site, uma vitrine, uma marca própria, mas aí tem a parte do CRM, o que ele vai fazer para ajudar os vendedores dele a chegar naquele lugar lá para ele já vender diretamente lá. Estruturar um time de vendas, né? Que é importante. Melhorar o que ele já tem dentro, implementar algumas coisas para que ele possa fazer mais de forma automatizada, mas que aproveitando aqueles dados, porque o importante é isso. Você tem uma região que está tendo a sua demanda, se você colocar um distribuidor lá também com a sua marca, ajuda muito mais. Perfeito. Então, essa Então, vocês análise pensam que a além gente- do e-commerce, Com tá pensando na certeza. estratégia como um todo. como um todo Legal. para ele. Então, é do e-commerce de dentro para fora e de E fora as para dentro verticais? do e-commerce, Porque né? não adianta você pensar só em marketplace. Eu vivo só de marketplace. Legal, você está muito ganhando dinheiro, bom. tá tudo certo. Mas vamos pensar, por exemplo, poxa, tem loja virtual? Não. Vamos ter uma loja virtual. Só que só loja virtual funciona? Não. Você vai precisar estruturar um CRM, porque você não pode sobreviver só de ads, nem de marketplace. Vamos trabalhar com CRM? Para quê? Para que no final a gente consiga montar um time de vendas para você. Para que esse vendedor ou representante consiga trazer uma ativação, fazer uma ativação, fazer uma prospecção, para que ele não dependa somente do marketplace, não dependa somente da sua loja virtual. Então a gente tem que criar aqui um ecossistema, Onde ele canais possa de venda, vender. multicanalidade, para que essa empresa ela consiga
independente do que acontecer em plataforma X ou Y, ele consiga sobreviver, ele consiga continuar vendendo. Isso é importante. E a nossa mentalidade aqui é que tenham mais empresários e que os negócios deles deem certo, que eles consigam faturar e tirar o faturamento. Para a gente é muito bom poder ajudar e assessorar, por isso que a gente tem esse carinho. Às vezes eu até brigo com alguns clientes que eu falo assim, olha, sei que a conta é sua, mas, mas eu vou dar uma bronca aqui, porque para crescer o que a gente está esperando precisa disso e disso. Então a gente trata com esse olhar mais de carinho, porque a gente entende também, assim como a gente abriu o nosso, Sim. é o ganha-pão de outra pessoa, Sim. é a empresa de outra pessoa também. Então ter esse tato, porque a gente está lidando com a empresa, que tem um empresário ali atrás que precisa muito daquilo. Então a gente leva a sério o que está fazendo mesmo aqui e dentro. E o e-commerce abriu portas inimagináveis. Hoje todo mundo realmente pode vender, pode começar lá, pode tirar uma segunda venda, uma segunda renda, né? Vendendo dentro dos marketplaces, escalando, como muitos na pandemia, que foi a salvação de muitas pessoas também que cresceram lá nesse tempo, e é continuar aproveitando de várias outras pessoas conseguirem trazer, fazer esse braço realmente de marketplace, de e-commerce, vender bem com tanta, e hoje com tanta ferramenta, com tanta tecnologia que não tinha lá atrás quando Sim. começou, tá muito melhor. É claro que tem muito mais informação dispersa, mas assim, do começo, trazendo tudo isso daí, é uma grande vantagem que tem hoje para o nosso país, dentro para as pessoas também, né? Mas acho que, como você falou, tem muita informação dispersa. Eu acho que às vezes a gente precisa de alguém que ajude a gente a organizar tudo isso isso e olhar para aquilo que realmente é importante. É Com isso certeza. mesmo. Porque a gente vê muito, assim, tem muita informação, tem muita gente também falando nada com nada também, né? O cara tá forçando a barra com o conteúdo dele para, na verdade, te vender algo que não vai ser bom para você, mas É o cara isso só tá mesmo. olhando o faturamento dele mesmo, Perfeito. que ele quer vender algo para ti ali. Então, assim, ao mesmo tempo que a internet facilitou muito o acesso à informação, assim, vídeos ainda mais, né? E democratizou, e ok, mas precisa ter uma certa cautela. E tem Sim. hora que às vezes é melhor você falar, cara, deixa eu ver quem é sério nesse mercado e vou É buscar isso uma ajuda mesmo. que alguém que joga um farol ali e falou, ó, aqui é o caminho, meu, vamos seguir junto aqui, esquece esse monte de coisa que tá vendo, ó. É isso aqui que vai dar certo pra você, É né? isso mesmo. Exato. É isso Por mesmo. isso que é a trilha do e-commerce. Isso que é a trilha do e-commerce. Mas é verdade, né? Cara, eu Vocês vejo estão muito. uma trilha, né? Trilha Mas- do e-commerce, exato. Mas, A trilha. A mas trilha. falou certinho. E o nome foi bem legal, né? O nome foi bom. Mas igual a gente falou, igual ter a comunidade que vocês criaram também da Coecom, que é um Sim. prazer imenso tá lá. Ver tudo isso que você já criou, Fernando, para nós não tem nem o que falar, assim. Porque é inimaginável o impacto que você causa na vida das pessoas. A gente não consegue. A gente vê, né, um comentário aqui, uma pessoa elogiando ali. Mas, assim, o sistema que foi criado, a forma como foi criado, com o objetivo, que o foi carinho, né, a criado. dedicação, isso traz um conhecimento, sabe? Traz um conteúdo, um aprendizado para as pessoas que a gente não consegue entender como que isso impacta tanto, né? Isso é importante. Mas acho que é igual vocês, né? Cada um trabalha dentro de um propósito, mas que tenham propósitos verdadeiros. Vocês entregam essa ajuda de forma séria, de forma responsável. Eu acho que isso é uma diferença no e-commerce, no digital como um todo. Como eu falei, tem muita gente produzindo muito conteúdo também. E assim, muitos são lamentáveis. Sim. Mas tem muita gente legal também nesse mercado, que tá Sim. fazendo um trabalho sério. Agora, como separar tudo isso? É difícil. Então, acho que na hora que a pessoa entende, seja no Coecom, seja através da trilha do e-commerce, ela olhar aquilo ali e falou, esse pessoal faz um trabalho sério, eu me conecto com essas pessoas de fato. Eles não são pessoas que estão vendendo um terreno na lua nem nada, É isso né? mesmo. Pé no Exato. chão, pessoas sérias, pessoas que têm um caráter, um perfil, uma integridade moral também. E acho que vem muito do que vocês contaram aqui, né? Começa lá na base familiar. E isso certeza. é uma coisa que a gente leva para a vida, né? E eu acho Os pais, né, de vocês, né? Meus pais também têm muito esses valores, a parte educacional também. Minha mãe é pedagoga, que legal. né? A gente também tem uma jornada ali de ter passado por momentos, né, Isso é mais muito bom. difíceis e ter crescido através da educação. Minha mãe Isso é falava bom. assim, ó,
A única herança que eu prometo que eu vou deixar para você é a educação. Educação. Isso É ninguém isso te mesmo. rouba, isso aí você, né, vai te ajudar pro resto da tua vida. Uhum. E os valores, esses valores, os princípios que os pais deixam, É. e vocês compartilhando isso com outras Repassando, pessoas, criando né? esse ecossistema que vocês criaram também, ajudando outras pessoas, produzindo conteúdo, né? Esse estúdio vocês criaram para compartilhar conteúdo também, Isso é gravar verdade. podcast, fazer vídeos, né? Gerar cursos, enfim. A própria consultoria, tem gente que precisa de falar assim, cara, tá bom, eu vi o vídeo, fiz o curso, mas eu preciso de alguém agora me Preciso ajudando. agora. Peraí, eu tenho uma Exato. consultoria, é um trabalho muito sério, trabalho aqui que quando você vê as pessoas que estão à frente do negócio ali, aí você entende se aquilo realmente é um trabalho isso. sério que vai É isso vai te mesmo. levar para algum lugar de fato, É isso. né? Ou se aquilo é um aventureiro. Então, eu sempre olho muito assim, e o objetivo do podcast é isso. A gente entender quem são as pessoas que estão por trás, Uhum. para aí a pessoa falar, porra, gostei desses caras. Exato. É algo sério, é algo genuíno. E na hora que vocês tiverem a oportunidade de conhecer pessoalmente, vocês vão encontrar eles num evento, por exemplo, É ali, isso aí. né, do Conecon, do mercado, enfim, do E-Commerce Brasil, vários, eles estão sempre É. em vários eventos aí digital que você fala, vários. Então, assim, você vai conhecer eles, cara, eles são isso aqui. É isso. É isso que vocês estão vendo. Aqui não tem maquiagem, aqui Não não tem tem nada. máscara, não tem fake, nem nada. Aqui é A maquiagem tem um pouquinho, né? É Tem- normal, dentro do- Normal, a mulher Mas é isso mesmo. faz parte. Mas é isso, quando você traz essa essência para dentro do negócio, né? Isso faz a diferença. Faz diferença. Isso com ajuda certeza. genuinamente pessoas. É isso mesmo. E a comunidade, tirando que vocês criaram, né? E a gente fazer parte de uma comunidade foi muito melhor, porque no começo a gente se sentia sozinhos. No começo a gente caiu em algumas comunidades que não eram legais, não tinham algumas coisas, mas não tinham valores iguais aos nossos. E quando encontramos assim, tanto é que foi crescendo, né? Foi ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, mas. E foi nos aproximando de coisas maravilhosas, graças igual ao Fernando e à comunidade Sim, que a gente já com está há mó certeza. tempo conversando aqui. Conheci o projeto da Liga, conheci outro time de pessoas com o mesmo propósito, também bom do mercado. Então, isso aproximou de uma forma que eu falei, cara, e aí tinha um podcast que eu falava, Samuel, eu quero essa pessoa. Só que ainda tem algumas barreiras que a Uhum. gente enfrenta também, tá? Algumas coisas que a gente tem que aprender bastante. Todo dia é um aprendizado novo pra gente como empresário. E assim, caiu, se machucou, vai chorando mesmo, é Normal. com o Levanta tempo. e vai. E aí levanta e vai, e aprendendo. E aí algumas coisas assim, mas eu falei, eu quero essa pessoa, eu quero a história dela, eu quero que ela fale. Porque é muita gente que tem um conteúdo excelente que o público ainda não conhece. Por isso foi a ideia do Grandes podcast. profissionais, Legal. eu falo isso, grandes Grandes profissionais que trabalham em bastidores São anônimos ainda, né? são anônimos. Anônimos. Infelizmente. E é isso que a gente quer para o mercado, porque falando assim, a ideia do podcast igual do livro, amei a ideia também. Mas assim, que conheçam esses profissionais sérios, que saibam de onde está vendo, das empresas que elas estão trabalhando aqui, que pode ajudar, para não ficar tão perdido nesse mundo aí e tendo o conhecimento realmente do que é um e-commerce. O Em que toda é a sua vender, né? o que que é, Eletronicamente. O eletronicamente, em toda a sua comércio eletrônico. magnitude, em todas as frentes dele, é assim, Muito né? bom. Pessoal, nós estamos caminhando para a retinha final. O Isso aí. papo está excelente. Acho que, primeiro, assim, eu gostei muito, acho que dessa jornada. Realmente enxerga esses valores fortes em vocês aqui. O trabalho que a Trilha está fazendo, né? A Trilha do E-Commerce está fazendo um trabalho, acho que muito importante no mercado. Acho que tem muita oportunidade também. Quem quer empreender no digital, cara, tem muita oportunidade. Acho que muita empresa, muitos profissionais precisam de ajuda em todas as áreas possíveis, ainda mais agora com o IA também, tem muita Sim, coisa para muito. acontecer. É. Mas assim, buscar entender, né? Tem gente que tem perfil de empreender e ok, tem gente que não tem, mas Não você pode tem. ajudar dentro de uma empresa, assim, né? Então, Isso mesmo. intraempreendendo, que a gente fala, né? Intraempreendendo, mas você ter aquele mindset que vocês também estavam nas empresas e queriam fazer algo mais, né? Isso Isso. credenciou vocês a estarem empreendendo em algo próprio. Mas a pessoa pode continuar dentro de uma empresa Isso e mesmo. fazendo esse algo mais. É É isso isso. mesmo. E para a gente caminhar aqui para a finalização, eu vou pedir para que cada um aqui também deixe uma mensagem final aqui, uma dica importante aqui para os nossos ouvintes, para quem está nos escutando pelo podcast, para quem está assistindo aqui nos nossos canais
né, YouTube e tudo mais. Nós estamos ali, Spotify, Amazon Music, Deezer, todas as principais plataformas estão disponíveis. Vocês vão ver também cortes no Instagram, enfim. E no livro, né? Também vocês vão conferir o livro, né? Líderes de E-Commerce, a segunda edição. Em breve esse episódio vai estar ali disponível. E aí a gente faz esse desfecho com essa mensagem final. Então, quem quer ser o primeiro aqui agora? Vamos ver. É que eu fale? Fala. Acho que duas coisas importantes que, para mim, né, como pessoa, que eu vou passar aqui o recado, né? Primeiro, conhecimento precisa ser repassado. Porque quando não estivermos mais aqui, o que você deixa é o conhecimento. E isso eu aprendi muito bem com meus ex-patrões, né? Isso é E eu verdade. repasso isso o máximo que eu puder e faço o mesmo. Esse é o primeiro recado que eu dou, né? E o segundo é pessoas. Valorize as pessoas que estão ao seu lado, te ajudando, né? Isso E você não vai para lugar nenhum. Você pode ser, assim, o Albert Einstein, que até ele precisou de outros engenheiros também, né? Então você pode ser inteligente, expert, pode saber muita coisa, mas sem pessoas certas do seu lado você não vai para frente. Então esse é um dos Se você recados. tá ali, muita gente ajudou para chegar ali, né? Com certeza. Começa com nossos pais, Isso. familiares, amigos, professores, Isso depois mesmo. os colegas do trabalho, e vai indo, né? O patrão ali, várias pessoas que te isso. ajudaram, te estenderam a mão, te orientaram, te ensinaram a fazer algo, né? É isso. Te incentivaram, te levantou na hora que você caiu no chão, falou, isso cara, mesmo. levanta, você vai Uhum. conseguir, né? Uhum. É Perfeito. isso mesmo. E o meu assim, que me bastante. Não deixe que as limitações, não deixe que o local que você está te defina. E aí é a parte que você tem que o quê? Estudar, buscar conhecimento, aprender como que faz, ser melhor, mas ser humilde também. Então, é toda essa junção aí de coisas que, quando a oportunidade aparece, você vai estar preparado, você vai saber o que fazer. E se você não estiver, você sabe como chegar naquela etapa ali do que você está almejando. Então, igual eu falei, o não a gente já tem. Então, vamos buscar o sim do que a gente quer para a nossa vida e o que isso vai trazer de bom para a vida de outras pessoas também. Bom. Muito bom. Boas mensagens profundas aí É, também. bem Então, profundas. Desculpa. nossa, Quase chorei aqui. fechamos com chave de ouro Ai, com a patroa aqui, filho. Quem que manda em casa? É a patroa. Aí, ó. Mas eu Obrigada. queria acrescentar algo também, né? Que Por favor. acho que isso é muito bacana quando você vê o casal junto, né? Eu passo também, né? Eu e minha esposa, É vejo verdade. outros. Tem muita gente que fala assim, É cara, verdade. mas é difícil. Ah, eu não quero trabalhar com a minha mulher, com meu marido, isso, aquela. Cara, eu acho que assim, até como casal, a gente, né, tem esse momento tem que ter tolerância, tem que ter compreensão, Isso né? mesmo. Acho que passamos por provações que se você não discorda de uma coisa, meu, você tem que trabalhar ali, né, o diálogo, Sim. flexibilizar, treinar paciência, né, a educação. Então, assim, todo dia a nossa relação marido e mulher, É. sócio, independente se é um casal ou não, né, mas dentro de uma empresa, É isso é uma mesmo. relação dentro com os colaboradores, dentro do teu núcleo social, enfim, você tem relações com pessoas. Uhum. E você fugir de uma situação ou de um atrito não vai resolver nada, É isso né? mesmo. Então, você tá ali, conseguir resolver da melhor forma e tratando essas diferenças é o que vai fazer a gente cada vez melhor. É isso aí. E quando você tem isso e consegue trazer essa dupla jornada de casal É. e sócios aqui, né? Mesmo ou quando não é sócio, às vezes trabalha na mesma empresa, de Isso mesmo. outro empregador ali e tudo mais. Isso é muito bacana, porque eu vejo muita gente Fugindo, fugindo disso aí. Não, É isso jamais eu mesmo. quero trabalhar ou na mesma empresa, ou ser sócio, né? né? Uhum. Da minha esposa, do meu marido. E dá muito certo, né? Tem Dá. eu vejo muitas pessoas que estão, né? Ou trabalhando na mesma empresa, ou sendo sócios, e que dá certo. Tem É um gente que deu grande errado, aprendizado, né? porque às vezes correu daquela situação, ou É. porque é uma pessoa que é intolerante, que é impaciente, É isso mesmo. estoura, É. mas que tá ressaltando algo que ela precisa melhorar. É isso Só que ela mesmo. foge, em vez dela melhorar aquilo ali, Uhum. ela prefere fugir Do que melhorar. do que melhorar. Tem que melhorar. E achar que aquilo ali vai preservar o casamento. Mas muitas vezes era assim com a pessoa em casa também. Perfeito. É. Então, assim, a pessoa é a mesma, o caráter é o mesmo, o comportamento é o mesmo É ali. isso Então, mesmo. seja no trabalho ou fora, acho que você tendo a convivência ali,
você consegue até trabalhar mais, acho que isso. Você consegue melhorar mais, porque vamos falar, você tem uma dupla jornada É isso para mesmo. melhorar, né? Para desenvolver mais essa relação e que isso te ajuda até a melhorar a tua relação com as pessoas ao redor. É É isso isso mesmo. mesmo. É isso. E é crescimento, né? O casal, assim, a gente cresceu muito, teve que crescer muito em pouco tempo. Então a gente otimizou bastante coisa, mas a minha maior felicidade é que, assim, ver o Samuel conquistando que ele não foi e agora ele fala, não, é vocês, agora tem coisas Vocês, que é exatamente. você. Nossa, vocês estão conquistando Aí algo. agora É isso você aí. tem que É ir isso também, mesmo. e é os dois É o juntos, que eu e isso falo é pra Isso. ela. É importante. você é o foco, você E aí entra nos dois, né? É, Não é só um e o outro, entra no apoio que a gente tem aqui. é, E para conseguir levar tudo isso muito igualzinho. bom. Pessoal, muito obrigado. Muito Obrigada. Nós que bacana a agradecemos. conversa. Obrigada. Parabenizo os dois aí pela jornada, pelo companheirismo também. Que muitos frutos, seja na trilha do e-commerce, seja na vida de vocês que venham É pela isso. frente. Né? Muito sucesso. Agradeço a Obrigada. parceria também com o Ecom, Nós que vocês estarem agradecemos. ajudando, vocês estão fazendo um grande serviço em prol da comunidade aí também, é uma Obrigada prestação também. de ajuda, né? A fazer o bem transmitindo, ajudando a transmitir para frente o Sim, conhecimento, que esse também é o nosso propósito. Então, mais uma vez, obrigado. nós que agradecemos. Pessoal, quem que acompanhou, né? Acho que vocês gostaram demais aí do papo. Eu particularmente adorei. Então, muitos insights, muitas histórias. A gente falou muito de valores aqui, acho que é importante, seja na tua vida pessoal, profissional. Eu acho que de tudo que a gente falou tem muita coisa boa, mas eu acho que isso foi muito importante, né, nessa conversa aqui. Então, cara, cuide do teu lar, cuide né, da sua família, cuide. Isso vai inspirar as pessoas no seu trabalho. Seja a mesma pessoa no trabalho e na sua família, né? Não queira vestir um personagem só no trabalho ou no profissional. Acho que esses valores você carrega e sendo genuínos, né, você consegue construir e ajudar muitas pessoas. Seja construir dentro da empresa que você está inserido, ou seja você construindo algo próprio também, e transformando a vida de outras pessoas. Então, quem quiser conferir esse episódio, novamente, nossas redes sociais, né, com Ecom, com dois M's no final, com Ecom Oficial, você vai encontrar lá todas as principais redes sociais nós estamos presentes, e nosso site também, comecom.com.br. Em breve, o nosso livro aí também, você vai conferir esse episódio, já disponível no nosso capítulo, com essa brilhante jornada aqui para É vocês isso aí. conhecerem um pouco mais. Pessoal, meu muito obrigado, agradeço a audiência, a compreensão e a paciência de estar assistindo todo esse episódio com a gente, e até a próxima, se Deus quiser.